Mas é bom, eu acho legal isso aí também. Queria que você abrisse sua Bíblia para nós darmos continuidade nesse texto, a palavra do nosso Deus. Lucas, ou melhor, Gálatas, né? Gálatas. Abra aí, Gálatas, capítulo de número 5. Obrigado. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu quero ler com todos vocês. A minha pretensão éramos encerrá-la, Gálatas, hoje. Eu estava pensando e dizendo para mim mesmo, cara, eu vou encerrar Gálatas hoje. Isso antes de eu me sentar para preparar a mensagem, né? Vou concluir Gálatas, porque a gente já lança uma nova sequência de mensagens em outro texto. Mas quando eu comecei a me deparar com o que nós iremos abordar, eu cheguei à conclusão que a gente vai gastar ainda, eu acho que mais ou menos umas 4 semanas ou mais. E talvez nesse assunto que eu vou tratar agora, a gente não trate ele só hoje, a gente venha expandir um pouco mais, porque eu diria que a melhor parte de Gálatas, ela chegou, né? O capítulo 1, 2, 3, ele acaba sendo muito repetitivo. O capítulo 4 também, que é acerca do problema que Paulo estava encontrando ali com os judeus legalistas. Mas, quando chega agora no capítulo 5, ele começa a tratar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Eu diria que, de fato, o conteúdo essencial, principal para o nosso crescimento, ele começou a florir, para que, de fato, nós venhamos assim sermos edificados. A última vez que eu preguei em Gálatas aqui, na última quinta-feira, eu mostrei para vocês as divisões das obras da carne e nós tratamos acerca dos pecados que envolve a questão da sexualidade, os problemas sexuais, e nós vimos ali a questão de lascívia, de prostituição, de adultério. E hoje eu gostaria de... Essa janela está aberta? Está, né? Para sair a fumaça, hein? Estava tendo uma miragem daqui, vendo uma moto do outro lado. Então, tá. Eu quero aqui tratar hoje acerca dos problemas ou das obras, dos pecados relacionados à questão da nossa religiosidade, a questão da religião. Então eu quero ler com vocês hoje acerca do versículo... Vamos ler a partir do versículo 16, para nós não perdermos o contexto. Mas eu quero tratar hoje sobre o pecado que Paulo vai falar aqui acerca da idolatria, tá bom? Verso 16, que vai dizer:
Por isso digo, digo, porém, o seguinte: viva no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostas entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Hoje eu quero tratar com vocês apenas sobre os pecados relacionados à questão da religião. Eu quero tratar hoje acerca seria o pecado de idolatria e de feitiçaria. Porém, eu irei me deter apenas no pecado relacionado à questão da idolatria. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor, mais uma vez nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar, pelo privilégio de sermos teus filhos, que nessa noite de hoje o Senhor fale ao mais profundo dos nossos corações, que nesta noite nós vamos ser edificados, exortados, através da tua palavra, que é viva e mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Que nesta noite o Senhor fale ao profundo dos nossos corações, trazendo entendimento para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém? Coloca os slides, por gentileza. Hoje nós iremos falar apenas acerca da idolatria. Baixa um pouquinho essas luzes aqui na frente. E vamos falar sobre os pecados religiosos. E o primeiro deles é a idolatria. Coloca, por gentileza. Vamos lá? Idolatria. A palavra grega idolatria, traduzida por idolatria, refere-se à adoração de deuses feitos pela mão do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Repetindo novamente, idolatria é a palavra grega e a idolatria, traduzida por idolatria, que refere-se à adoração de deuses feitos pela mão do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Sempre que nós paramos para falarmos acerca de idolatria, sempre vem na nossa mente algumas religiões. E nós somos tendenciosos a acharmos que só comete idolatria outras religiões. E que nós, cristãos, protestantes, que não temos imagens de esculturas, nós somos levados a nos acharmos melhores do que os outros, ou muitas vezes nos classificarmos como: este pecado
de fato eu não cometo. Porém, idolatria não é apenas você se prostrar diante de uma imagem ou de um ídolo qualquer. Como nós lemos aí, idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. A partir do momento que eu amo pessoas, que eu amo coisas, que eu amo lugares, pecado mais do que de fato Deus, de fato eu estou cometendo o pecado da idolatria. E esse pecado da idolatria, não vos engane, ele é visto, praticado por muitos de nós. Nós iremos observar que o pecado da idolatria ele é muito mais ele é muito mais atual, ele é muito mais visível de fato dentro do meio da igreja do que de fato nós muitas vezes pensamos que não. Então a idolatria ela é muito real, ela é visível e ela é praticada no meio das igrejas. E das igrejas falo ditas protestantes, ditas igrejas que não têm imagem de escultura, mas que infelizmente fizeram de outras coisas ou de outros seres, de fato, o seu Deus. Adiante por gentileza. Lucas capítulo 18, versículo 18. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele vai mostrar um homem que, pelo que aparentemente ele aparentava ser um cristão, defensor dos princípios do cristianismo, um jovem que tinha aprendido acerca dos mandamentos, mas que de fato era um idólatra. Ele estava de fato amando mais a sua própria riqueza do que de fato Deus. Então ele não fazia parte do paganismo da época, ele não fazia parte das religiões pagãs, porém ele estava agindo como um pagão dentro da igreja cristã. Observe no texto que ele chega para Jesus e o texto vai dizer que certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse homem, ele não era, e repito novamente, o texto não está tratando de alguém que servia às religiões do paganismo. O texto está se referindo a um jovem judeu que praticava a religião do judaísmo na época e que chega para Jesus gabando-se de ser de fato um jovem que estava dentro da igreja, que participava dos momentos de culto, que tinha sido instruído provavelmente aos pés dos bons fariseus da época, mas que infelizmente era um idólatra. Ele não se prostrava diante de um ídolo visível, mas ele se prostrava diante do seu próprio dinheiro. A sua riqueza era o seu dinheiro. Jesus, conhecendo o coração do homem, quando ele diz: olha, uma coisa ainda te falta, Jesus sabia que estava diante de um idólatra. Jesus sabia que aquele homem, na realidade, ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Jesus sabia que ele tinha como a sua maior paixão, o seu maior amor, a sua riqueza. Por isso é que o texto é bem enfático, que nos diz que quando Jesus diz: olha, uma coisa ainda te falta, vá, venda tudo, reparta entre os pobres e depois você irá me seguir. E depois siga-me, porque aí sim você terá um tesouro nos céus. E o texto é bem enfático, categórico, quando nos diz que aquele homem saiu muito triste, porque de fato ele era riquíssimo. Então o coração desse homem não estava em Deus. Deus não era o seu amor supremo.
Deus não era, na realidade, o seu maior amor. Ele não amava ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. Mas, de fato, Deus era mais uma coisa que, de fato, Ele amava. Quanto estava domingo aqui? Levante a mão, por gentileza. Domingo. Domingo nós tratamos aqui justamente acerca desse amar ao Senhor. E eu mostrei que há a possibilidade de nós amarmos muitas coisas. Eu amo meu cachorro, a possibilidade de pessoas amar o próprio carro, a própria casa, a possibilidade de pessoas amar uma mulher, um homem, mais do que de fato o Senhor. A grande realidade é que nós amamos muita coisa. E Deus não quer simplesmente que nós venhamos amar mais uma coisa. Deus, Ele exige de nós que nós venhamos amá-lo acima de todas as coisas. E eu mostrei domingo que se porventura nós não chegarmos a esse grau, se nós não tivermos essa capacidade de amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não somos aptos para seguirmos ao Senhor, nosso Salvador. Por isso é que ele vai dizer no texto que lemos de Mateus 10, 32 em diante, que aquele que amar pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus está de fato dizendo: se vocês não tiverem a capacidade de me amar acima de todas as coisas, com um amor sacrificial, vocês não são dignos de fato de me amarem, de me seguirem, de me tornarem os meus discípulos. Quando Jesus olhou para este homem, Jesus percebeu que ele era amante da sua riqueza. Perder dinheiro para este homem era algo que doía no seu coração. Perder bens para este homem era algo que não estava, que ele não cogitava essa ideia. Jesus percebeu que um ídolo existia dentro dele. E percebendo que o ídolo existia dentro dele, e que esse ídolo era a sua fortuna, a sua riqueza, Jesus disse: para você de fato me seguir, uma coisa te falta. Vá, venda, e depois você irá me seguir. E quando esse homem é colocado à prova, automaticamente ele é reprovado, porque de fato ele amava a sua riqueza mais do que de fato o Senhor. Se hoje você tivesse a oportunidade de chegar diante do Senhor e você tivesse esse mesmo diálogo com Jesus: Senhor, eu tenho participado dos cultos no galpão, eu tenho aprendido de tua palavra. E se o Senhor chegasse para você e dissesse: mas uma coisa ainda te falta, meu filho, uma coisa ainda te falta, minha filha. E se Deus fosse lá naquele ponto, naquela situação, naquele pecado, naquele desejo, e dissesse para você: tudo bem, meu filho, mas uma coisa ainda te falta, largue mão disso, ou dessa, ou desse lugar, e siga-me, qual seria a sua resposta? A grande realidade, eu repito, como já falei, nós amamos muitas coisas e Deus é mais uma coisa que nós amamos. A grande realidade é que nós somos idólatras e não sabemos que somos. Nós adoramos coisas, pessoas, lugares, emprego, dinheiro, mais do que a Deus. E quando nós somos colocados à prova, nós somos reprovados muitas vezes por Deus, porque o nosso coração não está em primeiro lugar Deus, está outras coisas, outras pessoas, outros lugares. Observe o texto que nós iremos ler agora, adiante por gentileza. E eu acho esse texto um dos textos mais profundos, e que nós precisamos de fato ler esse texto, não de uma forma rasa, não de uma forma rápida, mas lermos e pararmos e refletirmos acerca do que é dito nesse texto. Esse texto ele vai dizer o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus. De quê? Repitam. De quê? De toda a sua, de todo o seu. Então Jesus disse: olha, o grande mandamento é o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, em primeiro lugar. Segundo, de toda a tua alma, toda a tua alma, e com todo o teu intelecto, com todo o teu conhecimento, com todo, na realidade, o teu desenvolvimento. Ame o Senhor. Amar o Senhor é justamente isso. Se nós não tivermos a capacidade de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a minha alma, com os meus sentimentos,
com todo o meu intelecto, eu não sou apto de fato para servir ao Senhor. Porque Deus, Ele não divide o seu amor com o outro ser, com outro Deus, com outro ídolo. Ele quer ser o único ser, o único Deus da nossa alma. O que o nosso Senhor está ordenando aqui, nada menos que o amor e a adoração não divididos, perfeitos e completos. Deus não divide a sua adoração com outro ser. Deus não permite você ir para a cama com outro Deus, com outro ídolo. Ou você se entrega por completo a Deus, ou caso contrário, nós seremos reprovados. Idolatria não é apenas alguém chegar diante de uma imagem, colocar-se de joelho e fazer uma adoração ou uma oração. Adoração é tudo aquilo que toma, que rouba o lugar de Deus na minha vida. Seja uma pessoa, seja um filho, seja uma esposa ou um esposo, seja um hábito, seja um esporte, seja qualquer coisa. Se a coisa que eu faço é mais importante para mim do que Deus, você é um idólatra e não sabia. Porque infelizmente, o teu Deus não é o Senhor. O teu Deus é aquilo que você ama, é aquilo que você faz, é aonde está o teu coração, teus sentimentos e todo o teu intelecto. Infelizmente, o que mais tem dentro das igrejas hoje são idólatras. São pessoas que fazem dos seus cantores seus ídolos, dos seus pastores seus ídolos, dos seus famosos seus ídolos. Tantas coisas são colocadas como ídolos nas nossas vidas. Porque de fato, Deus nos criou. Eu estou lendo um livro e esse livro é sensacional. Inteligência Humilhada, do teólogo Jonas Madureira. E cara, esse livro é sensacional. Ele vai nos colocar e vai nos dizer o seguinte: a palavra pecado no original é errar o alvo. Mas o alvo de quê? E ele vai trazer uma ilustração bem interessante. Ele diz que o homem, ele é uma flecha em movimento. E quem atirou essa flecha? Foi Deus. Para atingir qual alvo? O próprio Deus. Deus, ele atira o homem, cria o homem, ele lança o homem, só que ele próprio é o alvo. O homem tem que vir em direção a ele. Só que o pecado, infelizmente, desviou o alvo, desvirou a flecha. E nós atingimos outros ídolos. Nós atingimos outros alvos e não de fato o Senhor, que é o nosso Criador. Então o homem, na realidade, ele deveria estar totalmente, ele foi lançado para adorar o Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por isso é que Tiago vai dizer que nós somos a primícia de toda a criação. Cara, tudo que foi feito é muito belo. Eu sou apaixonado em estudar o universo, mas quando eu paro diante de toda a beleza, a Bíblia vai me dizer que tudo de tão belo que existe, nós somos o mais belo. Porque nada Deus fez imagem e semelhança dele, mas quando olhou para mim e para você, disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o que nossos olhos enxergam é muito belo, mas Deus olha do alto para toda a galáxia, para todos os planetas, e Ele diz: tudo é muito perfeito, mas o mais belo é a raça humana, é o homem que eu fiz. Por esse homem, ele foi feito com um propósito, com um objetivo de prestar culto, adoração ao Senhor. Mas o pecado, infelizmente, ele nos desvia do alvo que é Deus, e nós muitas vezes adoramos qualquer outra coisa e muitas vezes menos Deus. Então, infelizmente, não se espante, porque talvez você saia desse culto hoje entendendo que você de fato é um idólatra, porque você ama tantas coisas acima do Senhor. Você não ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Porque quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, nós não deixamos o Senhor por nada, mas deixamos tudo por Ele. A compreensão exata desse versículo, o salmista no Salmo 23, ele expressou quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ou seja, eu tenho um Deus e nele eu estou completo, estou repleto, estou satisfeito, eu estou transbordante porque eu tenho o meu Deus.
Isso é a compreensão exata desse versículo. É você entender que Deus é tudo que precisamos. Que Deus é tudo que nós precisamos, ansiamos, para vivermos uma vida perfeita. Nesse livro, Inteligência Humilhada, Jonas Madureira, ele vai dizer que todos os problemas da raça humana, todas as crises que temos, de ansiedades, de depressões, são pelo fato de não estarmos conectados a Deus. A nossa falta de conexão a Deus nos deixa ser, ou nos faz sermos esse ser tão defeituoso que infelizmente nos tornamos. Todos os nossos problemas, a solução para eles está em direcionarmos e sermos lançados de fato ao alvo que é Deus. Quando o homem ele entende a razão pela qual ele foi criado e para que ele foi criado, a vida faz todo sentido. E nós vivemos uma vida repleta, completa, satisfeita. Porque aí você já não depende das coisas para te fazer feliz. Você depende de Deus e tendo Ele você estará totalmente feliz. Então só existe felicidade plena se você estiver plenamente em Deus. Caso contrário, você será um ambulante depressivo, cheio de problemas ou cheio de questionamentos. Mas precisamos entender que Deus nos criou para que nós venhamos amá-lo com todo o nosso coração. Esse é o propósito para o qual Deus criou a raça humana, para que o homem o adore. E quando o homem como criatura não executa, não cumpre o propósito para o qual foi criado, esse homem entra em crise. Vocês estão comigo, amém? É mais ou menos o seguinte: o criador do smartphone, seja da Samsung, seja da Apple, o cara que criou lá como é que chama o telefone da Apple? O iPhone. Cara, ele criou aquele telefone com uma finalidade. E se a criação não executar a finalidade, ela está com problema. Se eu comprar um telefone para que eu tenha, através desse telefone, melhore os meus relacionamentos, a minha comunicação, e esse telefone não está executando a função para a qual ele foi criado, esse telefone está com problema. O homem, quando ele não executa de fato a função a qual, ou o propósito qual ele foi criado, esse ser humano está com problema na sua vida. E daí é que surgem as crises, as quais muitas vezes nos leva a fazermos tantos questionamentos. Então, idolatria na realidade é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Adianta, por favor. Pergunta que deve ser feita: amo o Senhor com todo o meu ser? Ou ainda há outros amores em meu coração que exigem minha atenção? Essa é a pergunta para nós fazermos a nós mesmos. Amo o Senhor com todo o meu ser? Ou ainda há outros amores em meu coração que exigem a minha atenção? E aí? Amamos ou não o Senhor com todo o nosso ser? Eu entendo que, para respondermos essa pergunta, a pergunta seria o seguinte. Eu contei uma historinha aqui, eu vou repeti-la novamente. No livro O Curso do Discipulado, o escritor ele vai falar que teve um rapaz marroquino que se converteu ao cristianismo e a sua família era toda do islamismo, muçulmanos. E a partir do momento que aquele jovem se entregou a Jesus, ele foi obrigado. Os missionários tiveram que pegar ele e levar ele para outro país, porque caso contrário, ele seria executado. A partir daquele momento, os seus parentes o tiveram como um traidor. E aquele jovem perdeu todo o contato com seus parentes. Pessoas que ele amava, sangue do seu sangue. Pessoas que cresceram com ele, mas por amor ao Senhor, ele sacrificou a sua própria família. Ele foi extraditado para outro país e impossibilitado de se comunicar. Porque caso ele fosse descoberto, ele seria executado. Se fosse você deixaria toda a sua família para viver um amor com Jesus? Essa é uma pergunta difícil de responder.
Mas, infelizmente, muitos de nós não chegaríamos a esse ponto de amor. Nós preferíamos as coisas as quais nos cercam, as pessoas as quais nos cercam. Por isso é que Deus, provando o amor de Abraão, Ele chega para Abraão e diz: Abraão, tu me amas, eu te amo, Senhor. Então faça o seguinte: pega o teu único filho, o teu Isaque, leva lá no monte e sacrifica ele a mim. E Abraão, sabendo que provavelmente Sara entraria em crise diante de uma exigência dessa de Deus, ele não comunica nada à sua esposa. Simplesmente ele pega Isaque e diz: Isaque, vamos comigo que eu preciso fazer um sacrifício ao Senhor. E Isaque chega no monte junto com Abraão e não vê o sacrifício. Isaque pergunta: Senhor, cadê o sacrifício? Cadê o holocausto? E não sabia ele que ele era o holocausto. E Abraão diz para o seu filho: Deus proverá, meu filho. Mas ele coloca Isaque, ele prepara o ritual, ele pega o tutelo, que seria um canivete, e quando ele vai de fato executar o seu filho, a voz branda diz: basta, você já me provou que eu sou o seu maior amor. Você já me provou que você me ama com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E nós, se fôssemos colocados a esse nível de experiência, de teste, a grande realidade é que muitos de nós seríamos tidos como idólatras, porque nós iríamos dizer: Senhor, eu até te amo, como eu amo minha bola de vôlei, como eu amo meu carro, como eu amo minha esposa, mas isso aqui é o meu Deus, é o meu tudo, é o meu ídolo. E nós seríamos reprovados, porque infelizmente nós não aprendemos o real sentido do que de fato é ser um cristão que ame a Deus acima de todas as coisas. Então, recapitulando a pergunta: amo o Senhor com todo o meu ser? Ou ainda há outros amores em meu coração que exigem a minha atenção? E eu estou aqui me referindo, cara, existem tantas coisas. Existem tantas coisas que roubam, que nós dedicamos a maior prioridade àquilo que fazemos. Tudo o que você fizer na sua vida, se a tua atenção principal, primordial, for para o que você faz e não for para Deus, cara, desculpe lhe dizer, mas você é um idólatra e não sabia. Seja dedicação a qualquer outra coisa. Se eu deixo para Deus o último tempo, se eu deixo para Deus apenas aquilo que me restou, então eu estou provando para mim mesmo que infelizmente eu me tornei um idólatra. Deus de fato não é o meu Senhor absoluto. Eu amo outros deuses, ainda que eu não tenha, ainda que eu não me prostre diante deles. Segunda pergunta: adoro outros deuses, ou Deus é sempre, em todas as circunstâncias, o governante supremo ao qual dedico inteiramente a minha paixão e devoção? São perguntas que nós precisamos fazer para nós refletirmos e descobrirmos quem somos nós, afinal de contas. Adoradores do Deus vivo ou idólatras dentro da igreja? Quem somos nós? Adianta, por gentileza. A idolatria está ligada ao amor. Meu amor por Deus, por outros e pelo mundo. Quando encaramos a idolatria assim, percebo que não somos tão diferentes das pessoas que vivem adorando os seus ídolos. Essa é a grande realidade. Nós muitas vezes adoramos pessoas, o mundo, e não há diferença no tipo de adoração. A diferença é que existe um ritual mais organizado lá, e muitas vezes não existe naquilo que nós de fato praticamos. Então, idolatria é tudo aquilo que realmente você se prostra, que você faz a sua atração principal da sua vida. O que você ama é o que de fato você adora. Adianta. Mateus 6:21. Mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrompem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam.
Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde estiver o nosso coração, aí está de fato aquilo que nós amamos, aquilo que nós adoramos. Por isso aqui no texto que eu li de Lucas 18, o coração daquele jovem não estava em Deus. Ele era um bom teólogo, ele era um bom conhecedor das Escrituras, ele era um bom frequentador dos rituais, dos cultos daquela época, ele era um bom judeu, um bom praticante da seita do judaísmo, porém era um idólatra, porque Deus de fato não era a sua maior paixão, Deus não era o seu maior amor, o seu coração não estava em Deus, o seu coração estava de fato nas coisas as quais de fato ele amava. Aonde estiver o seu coração, aí está de fato o seu amor. Sabe por que muitas vezes nós não deixamos o pecado? Porque o pecado muitas vezes é o que nós adoramos. Eu vi essa frase num seminário que eu participei e eu achei ela bem forte. Nós não deixamos os nossos pecados, porque o pecado é os nossos ídolos. É o que nós adoramos, é o que nós amamos, é o que nós gostamos. E por esta razão, não temos a capacidade ou a coragem de dizer não. Precisamos entender que se o nosso coração não estiver em Deus, nós infelizmente corremos um grande risco de sermos reprovados por Ele. E eu falei domingo na mensagem, que no dia do juízo final, o Senhor olhará para muitos, irá dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E o texto é bem categórico quando diz: mas Senhor, em teu nome nós expulsávamos demônios, em teu nome nós falávamos outras línguas, e o Senhor vai dizer: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Ou seja, o simples fato de você ser um participante de culto não te garante uma vida diante de Deus. Precisamos não ser frequentadores de culto, precisamos ser verdadeiros adoradores, porque o texto vai dizer que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos criados para adorar a Deus. O problema é que nós adoramos outros deuses em vez do Deus eterno, do Deus Pai, do Deus que de fato que nos comprou, dando o seu único filho para que fosse crucificado na cruz por nós. Precisamos parar e rever os nossos conceitos. Precisamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos e perguntarmos: cara, será que eu sou um adorador ou sou um idólatra? Se Deus me pedir para eu deixar tal pecado, tal pessoa, tal ato, tal lugar, eu deixaria ou eu simplesmente daria atenção àquilo? O que pesa mais para mim é o que Deus me pede ou as minhas vontades? Precisamos de fato sermos igual a Abraão. Se você perguntar se Abraão amava Isaac, amava. Cara, era o filho da promessa. Deus chegou para Abraão e disse: eis que através da tua descendência tu serás pai de grandes nações. Isaac era o filho da promessa, mas por mais que ele amasse Isaac com sua própria vida, ele amava a Deus acima do próprio Isaac. Se alguma coisa rouba a atenção, se algo nos tira a total concentração e adoração a Deus, está na hora de nós pararmos e fazermos uma reavaliação das nossas vidas. Está na hora de pararmos e fazermos uma reflexão de nós mesmos. Nós nos reavaliarmos e pensarmos: cara, quem sou eu? Um idólatra ou um adorador? Eu adoro a Deus com excelência, porque é a procura desses que adoram o Pai em espírito e em verdade que Deus está à procura. Ou eu sou mais um idólatra escondido dentro da igreja, que não adoro de fato os ídolos das outras religiões, mas eu criei para mim aquilo que é de fato os meus ídolos? Essa é uma pergunta que somente você pode fazer a você mesmo. Irei encerrar por aqui. Queria que vocês colocassem em pé.
mas não paramos esse assunto. Próxima semana eu quero continuar falando sobre idolatria e sobre feitiçaria. Curva sua cabeça comigo. Eu quero orar contigo. Quem somos nós? Pai, aqui nós estamos nessa noite em Tua presença. E nós queremos, Deus, que Teu Espírito nos faça percebermos que nós fomos criados não para adorarmos a nós mesmos. Nós não fomos criados para adorarmos outros seres. Nós não fomos criados para adorar outra criatura. Nós fomos criados para Te adorar. Tu que és Criador das nossas vidas. Tu que és o autor, o arquiteto da nossa existência. Com esta finalidade é que nós fomos comprados. E com essa finalidade é que nós devemos desenvolver a nossa história nesse planeta. Então, Pai, em nome do Teu Filho amado, a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é poderosa para discernir, para dividir juntas e medulas. Ela é poderosa para nos constranger e nos fazermos percebermos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E eu quero Te pedir, Senhor, não nos reprova como filhos, mas pelo contrário, nos perdoa. Nos perdoa por tantas vezes amarmos outras coisas, prazeres, mais do que a Ti. Nos perdoa porque somos falhos, imperfeitos. Mas nos colocamos nesta noite e Te pedimos, Senhor, nos ensina. Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos ensina a Te amarmos acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Senhor, nos ensina a sermos os Teus filhos, os quais não irá Te trocar por nada, que não irá se prostrar diante dos ídolos, que não irá Te deixar nem por um segundo sequer. Nós Te pedimos, eu Te oro nesta noite, que o Senhor nos traga essa compreensão de quem somos, que nós vamos entender que fomos criados como uma flecha lançada por Ti para atingir o Teu coração, para atingir o Teu coração, para cumprirmos o Teu prazer, para sermos o Teu prazer. Que Tu olhes para nós como filhos e diga, eis ali o meu filho, em quem o meu coração sente prazer, em que a minha alma está regozijada, porque ele entendeu o real sentido da vida, que é se prostrar simplesmente diante de mim, que me adorar com todos os seus talentos, com toda a sua riqueza, com toda a sua saúde. Que o Senhor nos dê esse entendimento, e eu oro em nome de Jesus. Aplauda a Deus bem forte aí pela sua vida. Amém?